Olá, meus amigos do ADVJus, estamos chegando com um novo programa feito com aquele profissionalismo que você conhece e você merece. Hoje, mais um podcast sensacional. Nós vamos falar de constitucionalidade e também REURB, regularização fundiária. Os convidados, o Dr. Roberto Guimarães e o professor Dirceu Crisóstomo. Imperdível, legal demais. Fique aqui comigo no ADVJus, que já está no ar. Ok, meus amigos, com imensa satisfação, estamos iniciando mais um podcast, o podcast do ADVJus. Hoje, com imensa satisfação, eu estou recebendo duas ilustres figuras aqui da advocacia, né, do mundo, do universo jurídico. Eu estou recebendo o professor Dirceu Crisóstomo, ele é advogado, procurador aposentado, faz parte do grupo de mentoria. Eu costumo dizer que ele é o professor dos professores. E recebo também o não menos ilustre, o Dr. Roberto Guimarães, meu parceiro de ADV especial, ele que tem a sua participação aqui em nosso programa já de algum tempo, para nossa alegria e honra. E ele é especialista na área do direito urbanístico. E justamente nós escolhemos uma pauta em conjunto, constitucionalidade, REURB. Constitucionalidade e também REURB. Nós vamos falar desses dois temas interessantíssimos. REURB, você sabe, é regularização fundiária. Eu começo agradecendo a presença do professor Dirceu, já acho que a terceira aqui conosco no ADVJus, agora em nosso novo estúdio. A primeira, doutor, que prazer te receber. Prazer é meu, grande honra estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite e um prazer hoje aumentado, né, por estar aqui ao lado do Dr. Roberto, que é essa figura que ensina a todos nós sobre o urbanismo. Um prazer muito grande estar com vocês aqui. Obrigado, Dr. Roberto, que honra, muito obrigado pela presença. Eu agradeço o convite. A honra é toda nossa, né? Minha especialmente, porque fui aluno do Dr. Dirceu Crisóstomo. Né? Daí talvez minha paixão pelo direito constitucional, direito administrativo. É verdade. Doutor Dirceu, nós já trocamos algumas figurinhas em alguma outra oportunidade, né? A respeito de direito constitucional, de constitucionalidade, né? Da nossa simpatia por alguns ministros, destacando principalmente o ministro Moreira Lima, né? E eu quero começar, né? Não vou cometer uma inconfidência, nós vamos falar um pouquinho antes do nosso tema sugerido, um pouquinho de direito constitucional. Eu gostaria de uma breve reflexão, o tema eu sei que é bastante amplo, professor. Eu gostaria que falasse assim um pouquinho a respeito da ordem constitucional, né? Do que estamos vivendo, assim, o que está gravitando nesse tema tão palpitante. O que podemos refletir? Olha, você faz uma pergunta que é a pergunta do momento, né? E ela demandaria, como você mesmo diz, uma resposta de extrema complexidade. Sim. Vamos ficar com algumas dessas vertentes, né? Primeiro que quando a gente pensa em ordem constitucional e pensa em que o Supremo Tribunal Federal é aquele que faz a interpretação do texto constitucional, estamos vivendo um momento de muita inquietação para todos e especialmente para a advocacia, com mudanças frequentes de jurisprudência, assunto que está na pauta da advocacia, e essas mudanças frequentes da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal têm trazido insegurança. Não estou dizendo que isso aconteça com todos os temas e todos os dias, mas tem acontecido e principalmente na área do direito tributário, o que impacta inclusive o desenvolvimento econômico do país e, portanto, o desenvolvimento social do país. As coisas têm desdobramentos e consequências que não se expiram e terminam num fato específico, né? Mas temos também está no ar hoje do Brasil, né? Essa questão da ordem constitucional, como está na sua pergunta, não só o papel do Supremo Tribunal Federal, mas algumas pontuações que acontecem, né? O enfrentamento quando você tem alguém que de fora do país é dono de uma grande rede social de comunicação e que faz uma afronta ao país, dizendo que não vai cumprir a ordem do Supremo Tribunal Federal, o quanto ele tem legitimidade para dizer que não vai cumprir uma ordem do Supremo Tribunal Federal? A ordem é injusta? A ordem é ilegal? Ele diz que a ordem é ilegal.
Bom, se a ordem é ilegal, precisamos descobrir, então, como é que está a construção do pensamento da ilegalidade ou da inconstitucionalidade, como ele vem dizendo, né? São fatos que todos conhecem, não estou dando nome aqui, mas acho que todo mundo sabe do que eu estou falando. Então, vivemos um momento ímpar na história do Brasil, com essa inquietação, diria eu, da questão constitucional como pano de fundo. Mas o que é muito bom, com todas essas situações que estão na mídia, nas manchetes dos jornais, tenho comigo que as instituições, eu tive a oportunidade de dizer isso, inclusive no nosso último encontro, não sei se você vai se lembrar, que as instituições estavam sólidas, que as instituições se mantinham seguras, apesar de inseguranças jurídicas. Continuo dizendo isso. Eu me lembro perfeitamente. E eu ia justamente, doutor Roberto, fazer uma colocação, né, para uma reflexão tua também, justamente nesse sentido, né? Nós estamos vivendo um gap constitucional, acho que podemos assim dizer, né? E os desdobramentos nós vamos ter que acompanhar, mas nós não podemos fugir jamais, né, da nossa respeitabilidade, da nossa aquiescência, da nossa tolerância e principalmente do nosso acatamento aos princípios constitucionais, estou certo? Pegando aí um gancho, o que o professor Dirceu vem colocando, com ele aprendi que nós temos um sistema de freios e contrapesos, né? E aí, dentro disso, todo o poder tem lá a função típica e a função atípica, né? E aí, acho que dentro desse contexto, o que me preocupa muito é que as pessoas mais ardilosas, os políticos ardilosos, usam esse mecanismo dessas medidas de freios e contrapesos para justamente embarcar lá no Supremo Tribunal Federal juízes não togados, né, cargos políticos, né? Então isso talvez tenha trazido um desequilíbrio, perdeu um pouco a essência do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, né? Mais uma coisa que tem me preocupado nesse contexto constitucional, que precisa ser revisto, é a posição do CNJ, né? Porque o presidente do Supremo, ele coincidentemente é o presidente do CNJ, né? E aí vai cair por terra essa medida de freios e contrapesos, né? De um órgão fiscalizador. Desbalanceou. Fica um conflito de interesses nessa história, né? Então, assim, nós estamos vivendo um momento político muito perigoso, né? Que vem desdobrando, vem acarretando essa polarização política, né? Que isso prejudica e muito, né? Que então estão deixando de valorizar instituições importantíssimas dentro, inclusive, do sistema constitucional, que é a própria família. A própria família, para dar voz. Hoje a gente não se discute mais questões de futebol, né? Aquela antipatia do Corinthians e Palmeiras e tudo mais. Hoje a gente discute política, né? E sem muito fundamento, nem fundamento. Então acho que precisa ser revista, está na hora da gente repensar em uma revisão aí, né? Nós temos já uma coxa de retalho no Brasil, né? Que é a Constituição de 88. Doutor Roberto, acho que o doutor Ulisses Guimarães, de vez em quando, ele dá uma mexidinha lá no túmulo. Já imaginou, né? Imagina. Aquele dia tão bonito que levantou a Constituição e bradou, né? Está entregue a Constituição cidadã. Já pensou? Pois é. Doutor Dirceu, nós estamos falando, evidentemente, aqui de um ponto de vista assim, simplesmente de observação, né, do que vem se passando, mas a gente observa muito caráter ideológico e até fisiológico. Agora falando mais mesmo com relação à classe política, né, a gente vê aí que mesmo aqueles que transparecem estar com uma certa razão, na verdade você vê um background neles lá e também tem um outro interesse revestido naquela sinceridade que está sendo externada. Doutor, nesse sentido, nós podemos vislumbrar alguma luz no fim do túnel? Olha,
Uma pergunta também difícil. Você está me imagina, apertando não, hoje. Mas perguntas importantes para serem respondidas e refletidas, né? Acho que você usa esse espaço que você tem, o prestígio do seu e a audiência que você tem. Uma questão como essa é um momento de cidadania e de reflexão de todos nós. Eu confesso a você que não sou muito esperançoso. Acredito, sempre ensinei isso ao longo do tempo, aprendi isso e nunca consegui vivenciar isso no Brasil. Os partidos políticos são instituições. As ideias estão nos partidos políticos, a ideologia está no partido político e a eleição se faz em torno de nomes de homens e mulheres. As pessoas não sequer conhecem as ideologias partidárias, conhecem as cartas pragmáticas e programáticas dos partidos políticos. Como é que pode funcionar a política desse jeito? Não é possível funcionar. Quando você tem um poder executivo fortalecido como foi historicamente o nosso, e com a quantidade de partidos políticos que temos, em nenhum lugar do mundo isto consegue funcionar. Será que aqui seria o único a funcionar? Então, essa coalizão que é exigida para a governabilidade, ela inviabiliza que você tenha tomada de posições de políticas públicas que são necessárias e importantes para um país tão carente como é o Brasil, mas você não consegue efetivar isso. Então, a grande esperança que tenho teremos uma reforma política tão cantada em prosa e verso ao longo de décadas e que não acontece? Vou lhe dar um exemplo para que aqueles que estão nos acompanhando possam ter uma situação concreta para reflexão. Já passou da hora de termos voto distrital num Brasil do tamanho, nesse país do tamanho que o Brasil tem, mesmo quando você pensa em eleições estaduais. E vou dizer mais, hoje acredito que em cidades, até como a nossa, de médio porte, vamos chamar Ribeirão uma cidade de médio porte dentro do contexto do Estado, eu sou de opinião que até dentro da eleição municipal para o legislativo municipal deveríamos ter voto distrital, dividindo as cidades em distritos para que nós pudéssemos cobrar o nosso representante eleito. Eu acho que essa é a primeira grande e importante mudança que nós deveríamos implementar no texto constitucional. E aí trago isso como bandeira e digo, infelizmente não vejo no fim do túnel a aprovação prazo, disso. Não, é verdade. Doutor Roberto, agora vamos fazer uma pergunta para ele também, né, doutor? Senão fica desbalanceado, como ele mesmo falou, né? Doutor, da ótica do direito, né, é possível constatar inúmeras nuances aí no universo constitucional, né? Nesse sentido, o senhor acha que, principalmente, né, a passividade de dirigentes da OAB relacionada a questões de direito, principalmente do exercício da advocacia, essa passividade pode ser traduzida como uma omissão grave? Gravíssima, né? Gravíssima. A OAB devia ser exemplo para a sociedade, né? Mas existe, inclusive na própria OAB, infelizmente, a mesma política de mau exemplo, né? E eu não quero aqui generalizar, obviamente, mas a instituição em si existe uma má formação, né, na estatutária, que não dá autonomia nenhuma para as subseções, né? A começar do que a gente paga de mensalidade, né? Isso é recolhido para São Paulo, e São Paulo vira uma briga de interesse terrível para conseguir verba para modernizar a própria casa nossa, né? Então começa por aí. Então como é que você pode ter autonomia? Aí tem uma ordem política. Hoje o OAB é uma guerra, né? Ganha um partido, está polarizada. Está melhor do que era. Então, do que, digamos assim, né? Então, mas falta representatividade, por exemplo, ao presidente, quando nomeia os delegados, né? Os presidentes de comissão, chamados presidentes de comissão, devia ter exigir um trabalho árduo, um plano de atuação e tudo mais, né? Para não ficar algo descoordenado, né?
como nós falávamos, né? Então tem que, por exemplo, eu tive muito problema quando em outras gestões, embora tivesse tido muito apoio do presidente da ocasião, mas eu não conseguia eleger o AB para assumir função nenhuma no Conselho Municipal de Urbanismo, porque a eleição não é paritária, né? Então tem tudo isso. Então a OAB devia interferir mais nessas questões políticas, exigir dos políticos o que de direito, né? E infelizmente a gente não vê fazendo, né? Ao menos para o pleno exercício da advocacia, no mínimo, e da cidadania. Da cidadania em si, né? Porque se você cerceia a cidadania, você acaba com as instituições, você fortalece de um lado podre as instituições, né? Um ligeiro intervalo em nosso podcast do ADV Jus, o podcast number 1. Nós voltamos na sequência, fique aqui. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração, compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Hoje, inclusive, eu quero agradecer mesmo aqui de forma pública, né, ao Jonas Móveis. O Jonas Móveis, ele está dando aqui pra gente uma nova roupagem no equipamento de escritório, cadeiras, mesas, armários. Olha, eu já estive pelo menos em 3 ou 4 ocasiões lá na sede do Jonas Móveis, que fica lá na rua Eliseu Guilherme, número 80, ok? Eu estou convidando você para que você faça uma visita. Ele tem sempre alguma promoção lá e vai te receber de braços abertos. Jonas Móveis é o nome certo em móveis para escritório aqui de Ribeirão Preto e região, ok? Agora quero falar para você do Zezinho Alfaiate, Espaço Homo, ali da rua Eliseu Guilherme 681. Vista-se com bom gosto e elegância através dos trajes do Zezinho Alfaiate, inclusive aquele traje feito sob medida especialmente para você. Isso mesmo, no Zezinho Alfaiate você também dispõe ali de confecções já prontas do traje masculino, daquela forma que você procura, com aquele atendimento mais que especial. Zezinho Alfaiate, na Eliseu Guilherme 681. Faça como eu, vista-se com elegância com os trajes do Espaço Homem. Olha só, atenção para esse recadinho importantíssimo. É um pedido, inclusive, da doutora Samira. Ela é integrante aqui do ADV Especial. No dia 14 de abril, 10ª Caminhada do Autismo. Acontecerá lá no Parque Municipal Dr. Luiz Carlos Raia, das 9 às 12 horas, ok? Ocorrerá a troca de 4 litros de leites por uma camiseta do evento. Muito legal para você colaborar e também participar. Esta troca será voluntária e destinada depois às entidades e instituições filantrópicas. Então, não perca, Caminhada do Autismo, 10 anos de inclusão, dia 14 de abril, no Parque Raia. Junte-se a nós, caminhada divertida e emocionante, ok? Participe, é muito importante a sua adesão. Ok, retomamos então o nosso podcast ADV Jus com o Dr. Roberto Guimarães e o Dr. Dirceu Crisóstomo. Confira! Dr. Dirceu, para a gente passar assim um tracinho, nesse assunto que a gente abriu o nosso podcast e efetivamente entrar na questão principalmente REURB, nós vivemos aí o bafafá Elon Musk, o senhor mesmo já citou, Agora nossas mazelas estão sendo expostas aí para o mundo todo. Isso não é bom, doutor? Não, não é bom. Não é bom. Isso é muito ruim, Nós que somos muito carentes, e eu não quero aqui transformar o nosso universo numa realidade só econômica, mas somos muito carentes e precisamos muito de influxos econômicos de fora do país, até para a nossa sobrevivência. Sim. E quando você começa a ser colocado em alguns debates aí internacionais, tive a oportunidade de assistir uma palestra há 15 dias atrás, feita por um cônsul, e ele abordava exatamente isso, o mundo da economia, ele sofre influxos, e aí você cria receios, você tem impedimentos, e acaba isso
trazendo consequências imediatas até para não termos fluxos de recursos econômicos. Estou dizendo só um dos aspectos, né? Mas isso tudo está acontecendo por quê? Ficando especificamente na provocação que você faz. A gente é campeão de fazer lei para tudo aqui no país. Aí você tem mídias sociais sem regulamentação. Eu, particularmente, sou favorável à regulamentação, não vejo censura nisso, mas é uma atividade fundamental e importante na vida social hoje, do mundo, não é só do Brasil. Não é possível que você não tenha regulamentação desse assunto, né? Tem que ter, né? Doutor Roberto, agora vamos entrar aqui no nosso, vamos dizer assim, no campo, né, da sua atuação. Essa pergunta ela é bastante abrangente, nos foi colocada aqui por uma pessoa que provavelmente tem interesse no tema, né? Não foi formulada por mim. Qual o principal objetivo da regularização fundiária urbana, a REURB? É o princípio. Na verdade, não dá para dizer que é um único, né? Porque ele tem nuances ambientais, sociais, né? Jurídicas e urbanísticas em si. Então não dá para você olhar a REURB sob uma única ótica, é um conjunto de ações, né? E esse conjunto de ações vai desencadear o quê? Digamos, o objetivo maior que é organização ou reorganização de um núcleo informal. E aí nós temos um pecado capital do legislador, que no momento em que ele conceitua o que ele fala de núcleos informais, né? Então, quando você olha núcleos informais, hoje o significado disso é uma modernização da terminologia de favela. Então, para não dizer favela, dizem núcleos informais. Então, que não foram aprovados pelo poder público, né, na verdade. Quem vive em informalidade é o cidadão, né, o transeunte, aquela pessoa que habita aquela comunidade, né, convive ali, integra aquela comunidade. Então, isso tira um pouco o foco da questão da REURB, porque, na verdade, o núcleo informal também são aqueles parcelamentos irregulares que foram levados, foram consolidados no dia a dia, em décadas. Por exemplo, aqui em Ribeirão nós temos um núcleo informal de 1954 e é um grande parcelamento hoje do solo. Irregular, por incrível que pareça, e que traz um problema econômico e social muito grande. Então, assim, nós temos duas espécies, né? Que o objetivo é regularizar tanto as favelas, tanto os parcelamentos irregulares. Então, teve muito empreendedor em Ribeirão Preto e no Brasil todo que ganhou dinheiro, a prefeitura se omitiu, no momento correto, embargar aquele empreendimento, o Ministério Público fechou os olhos. E isso aconteceu. Então, hoje tem muita gente que não é titulada até hoje, por conta disso, né? Então, esse é o objetivo da REURB, tirar da informalidade, né? Conseguir a aprovação municipal e trazer para o registro de imóveis, daí gerando o quê? A possibilidade de se fazer financiamento dessas unidades imobiliárias e fazer inventário, partilha, titular aqueles ocupantes. Dá o direito a quem tem, né, doutor Roberto? Doutor Dirceu, a necessidade que o doutor Roberto está falando, a melhora da aplicação da regularização fundiária, infelizmente não é uma necessidade só aqui de Ribeirão Preto, mas também daqui, né? Também daqui, né? Eu, quando digo essa frase que vou dizer agora para algumas pessoas, tem pessoas que não acreditam no que eu vou dizer. E o número que eu vou dizer, ele não é unânime. Mas temos em torno de 105 comunidades ou favelas, na linguagem da CUFA, ou conglomerados de pessoas que vivem informalmente. 105. A CUFA dizia que nós temos perto de 115, a prefeitura reconhecia 97. Seja 97, seja 105, seja 115, você tem uma centena de comunidades em Ribeirão Preto que vivem em situações de maior precariedade. Eu não sei o quanto da população de Ribeirão conhece essa situação.
Eu digo para você que conheço, não todas, mas lá no Mentoria nós fazemos um trabalho. Agora, por exemplo, fizemos a Páscoa em 14 comunidades. E eu vou também com a equipe até a comunidade. Então você vê das situações as mais de carências absolutas, né? Vulnerabilidade comprovada. Comprovada e de muita profundidade. Então, regularizar essas pessoas, esse trabalho tão bonito que o Dr. Roberto faz, atua, leva para as pessoas, apresenta, briga por elas, era preciso que isso fosse tratado com mais seriedade para que a partir da regularização estas pessoas pudessem começar a mudar o seu patamar de vida. Eu sei que não é fácil, né? Mas é preciso encarar essa situação como direito fundamental da pessoa, até porque estamos falando de dignidade humana, que é princípio constitucional, né? Dr. Roberto Guimarães, meu parceiro de ADV especial, eu acho que nós não esgotamos a matéria, mas falamos bastante dessa matéria tão cara para o senhor e aqui para a gente também, que é justamente a REURB, né, a regularização fundiária, e também falamos aqui de pontos importantíssimos da constitucionalidade. Eu quero agradecê-lo pela presença, o mesmo o meu professor, Dr. Dirceu, viu? Muito obrigado a participação conosco no ADV Jus aqui, no podcast, né, agora chique aqui do ADV Jus. Muito obrigado, ok? Eu que agradeço o convite e quero lhe parabenizar pelo tema e esteja certo, você está usando o seu instrumento e a sua penetração de audiência para levar a cidadania para as pessoas. Todos fizessem isso, acho que teríamos mais debates importantes como esse e mais soluções. Parabéns. Obrigado, professor. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, imagina. Ok, legal demais. Você conferiu comigo a primeira parte do nosso podcast com o Dr. Roberto Guimarães e o Dr. Dirceu Crisóstomo. Legal demais. Em breve estaremos de volta com um novo ADV Jus. Já estou te convidando para que você fique comigo, ok? Na TV, nas redes sociais e também através do YouTube. Um forte abraço e até o próximo.